Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a memória de Santa Dulce dos Pobres, que dispensa apresentações para nós. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta de Pedro a Jesus é a respeito da medida do perdão. Até onde? Até quando? Até que ponto eu devo suportar os erros do meu irmão e perdoar? Até que ponto? Qual é o limite? A resposta de Jesus, como é claro de se perceber, apesar da maneira figurada dele dizer, é sem medida. Até quando? Sempre. Até onde? Todas as vezes. Então, a resposta de Jesus a Pedro sobre a medida é sem medidas. Perdoar sempre. E para a explicação de Jesus, então, ele conta esta parábola. A parábola se explica pelos contrastes. Aliás, pelos contrastes e pelas semelhanças também. As semelhanças que o empregado deveria ter com a atitude do patrão. As semelhanças em relação ao pedido que o seu companheiro faz e que ele tinha feito ao seu patrão. E os contrastes. A resposta do patrão, que não é exatamente atender ao que ele pediu, mas ser mais generoso do que o seu pedido. E depois o contraste em relação ao seu companheiro, ao seu colega, que lhe pede a mesma coisa que ele tinha pedido,
mas não recebe nem mesmo isso. Explico melhor. O empregado, segundo o texto, devia uma enorme fortuna. Uma enorme fortuna. E não era somente uma grande fortuna, uma grande dívida, mas era uma dívida impagável. Tanto que ele diz, como o empregado não tivesse com que pagar, então o patrão mandou que ele fosse vendido. Para ilustrar ainda mais o quanto essa dívida era impagável, o patrão manda que ele seja vendido como escravo, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, para pagar a dívida. E provavelmente tudo junto não daria o valor da dívida. Uma dívida impagável. O contraste está aqui. O seu companheiro, que lhe devia também alguma coisa, segundo o texto, devia, o texto faz questão de dizer que ele encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Apenas. A dívida não era impagável, era uma dívida pequena, era fácil de pagar. Nisso nós vemos o contraste que existe entre a nossa dívida para com Deus, representado no patrão, quer dizer, uma dívida impagável, e as ofensas que os nossos irmãos nos fazem, que são coisas muito pequenas. Por mais que a gente guarde como peça de recordação aquela ofensa, aquele ressentimento, são coisas pequenas, se comparadas àquilo que nós devemos a Deus. Então, diante desta dívida impagável, o pedido deste empregado é não o perdão da dívida impagável, mas um prazo. Dá-me um prazo e eu te pagarei. O prazo certamente não resolveria, a dívida era impagável. É o mesmo pedido que o seu companheiro faz depois. O companheiro não pediu para perdoar a dívida, como ele também não tinha pedido. Pediu apenas um prazo de uma dívida que era possível ser paga. O contraste é que o patrão, diante do seu pedido de um prazo, não dá um prazo, mas perdoa, anula a dívida. Ele, diante do pedido do seu companheiro, que devia apenas 100 moedas, de que lhe desse um prazo, não dá o prazo. Não quis saber disso. Nem o pedido ele atendeu. Isso quer dizer que, diante da extrema misericórdia do seu patrão, ele não foi apenas alguém que não agiu reproduzindo a misericórdia, mas ele foi alguém que agiu com extrema crueldade, muito maior do que a compaixão, proporcionalmente. E aqui está o problema. Então é exatamente isso. O patrão se enfurece depois e diz: eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Pois ele diz, é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. E aqui está a explicação de por que Jesus nos ensinou a rezar dizendo: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Rezemos. Ó Deus, que maravilhosamente concedestes a caridade à Santa Dulce dos pobres, a fim de ajudar humilde e benignamente os pobres nas suas enfermidades, dai-nos, vô-lo pedimos, por seu exemplo, o espírito de pobreza para vos servir com toda a solicitude nos pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.